A partir de agora, a Rádio UERJ transmite ao vivo mais uma sessão do Conselho Universitário, direto do auditório 73 da Universidade. Bom, professora Ana, professora Fátima, professora Tereza, Francisco, professor Oswaldo, professor Lincoln, César, Heloísa, Michele, Daniel, Felipe, Frederico, professor Francisco. Mais alguém? Vou ler os nomes. Professor Pavão, professor Guilherme Abelha, professor Lago, professora Ana, professor Oswaldo, professora conselheira Fátima, conselheira Tereza, conselheiro Francisco, conselheiro Lincoln, conselheiro César, conselheira Heloísa, conselheira Michele, conselheiro Daniel, conselheiro Felipe, conselheiro Frederico, conselheiro Francisco. Eu sei, já separei os dois, tá? São dois Franciscos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Professor Deni. Mais alguém? Não? Professora Helena. Completamos os 20, estabelecemos, então, a relação com o Conselho. Com a palavra, o professor Paulo Roberto Pavão. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Meus cumprimentos ao presidente do Conselho, magnífico reitor, professor Ricardo Vieira Alves, e a todos os conselheiros. Eu gostaria, no início da minha fala, de expressar um certo desconforto por estarmos numa terceira reunião deste Conselho sem pauta. Afinal de contas, para que serve uma reunião do Conselho se não temos uma pauta, se não podemos, ao final, tomar decisões acerca dos assuntos tão importantes da universidade? A universidade, como todos sabem, atravessa momentos difíceis, a situação do CAP, por exemplo, a situação do hospital, e mais uma vez estamos aqui para quê? Para trocarmos felicitações, altos elogios. A finalidade do Conselho é servir de parlamento para a universidade. Reuniões sem conselho acabam, na prática, representando quase que uma cassação branca dos nossos mandatos. Então, primeiro é expressar esse mal-estar. A segunda causa de mal-estar é sempre que eu venho para a reunião do Conselho, ver um forte aparato de seguranças na entrada do Conselho, na plateia. Eu fico me perguntando se nós estamos aqui reunidos com alguma ameaça do Exército Islâmico, alguma coisa dessa natureza, ou se nós representamos para a universidade alguma ameaça. Então, são dois pontos que realmente me preocupam muito. No fim da minha primeira intervenção, eu recebi há pouco, uma carta denúncia dos funcionários da medicina nuclear do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Então, eu pediria licença ao Conselho para lê-la. É um documento curto, mas que eu acho que extremamente significativo. Essa carta denúncia é de abril de 2015, foi encaminhada a mim por ser o representante do UP neste Conselho. Vimos informar que, através desta carta denúncia coletiva, estamos formalizando uma denúncia de assédio moral no Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Universitário Pedro Ernesto, UERJ, contra a chefia da mesma. Aí tem o nome da professora, por uma questão de ética, ela não estando presente, eu não vou citar. Esperamos desse Conselho Universitário a apuração da denúncia, sigilo e proteção para que não soframos mais humilhações e constrangimentos nesta instituição. E aí eles citam a lei que
tornou o assédio moral uma infração grave, crime. Somos servidoras públicas do Estado do Rio de Janeiro e reiteramos que sejam respeitados nossos direitos trabalhistas para que possamos exercer nossas atividades laborais de maneira que não afete a nossa saúde física e psíquica, pois no momento estamos em tratamento e licença médica em consequência do abuso de poder sofrido em pleno exercício de nossas funções. E aqui eu abro um parênteses para dizer que o Serviço de Psiquiatria, através do PES-UERJ, tem atendido a várias dessas profissionais. Para encerrar, vejo que esse reloginho ele é implacável com alguns conselheiros e outros, quando falam, ele fica parado, o que também é uma questão que eu gostaria de protestar. As funcionárias dizem que são insultadas com discriminação ofensiva, com palavras de baixo calão, sendo ofendidas e agredidas em público, diante de funcionários e servidores. Então, elas citam aqui as instituições para as quais elas encaminharam esta carta. Ontem, na reunião plenária do UP, que nós realizamos, esta carta foi entregue ao diretor do hospital, que disse que abriria uma sindicância. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para encaminhá-la ao presidente da mesa, ao magnífico reitor, e trazer aqui a denúncia das funcionárias. É uma carta assinada, eu não leria uma carta sem assinatura. Por hora, eu fico por aqui. Obrigado. Obrigado, professor Guilherme Abelha. Bom dia a todos e todas. Né? Eu queria manifestar uma certa incômodo, né? Porque, pelas minhas contas, nós estamos na terceira reunião que não tem uma pauta sobre um debate de processos, projetos para essa universidade. Isso também me parece, né, ser uma das estratégias para que esse conselho perca a sua finalidade. Eu não tenho dúvida que a universidade tem um número enorme de questões a serem debatidas. Nós todos temos acompanhado os noticiários sobre a UERJ são sempre, infelizmente, né, sempre negativos, e a gente precisa debater essa universidade para que essa situação se reverta. Uma das questões que eu venho levantar aqui hoje, né, a questão que eu venho levantar aqui hoje, ela já foi mencionada na última reunião do Conselho pela conselheira Juliana Fiuza, se relaciona com a questão da dedicação exclusiva na aposentadoria. Né? Todos os professores que entraram no regime de integralidade estão tendo a aposentadoria negada pela própria UERJ. Ela não entra no apostilamento. Se não entra no apostilamento, né, não chega nem a ser analisado pelo Rio Previdência. Então, a universidade está fazendo um papel que eu acho que deveria ser o contrário do que ela deveria estar fazendo. Ela deveria estar tentando buscar ao máximo formas de garantir esse direito dos trabalhadores. Então, eu venho apresentar aqui um pedido de urgência para que essa matéria seja apreciada. Né? Nós temos demandas que justifiquem a existência de pauta aqui. A cada dia, professores importantes para essa universidade se aposentam e têm seu direito negado pela própria universidade. Né? Então, eu acho que é fundamental que a universidade declare, esse conselho declare, que no apostilamento a dedicação exclusiva deva constar obrigatoriamente. Né? Porque uma vez que o professor que é integral muda de 40 horas para 20 horas, consta os 20 horas. Da mesma forma, uma vez que foi mudado o regime de trabalho para dedicação exclusiva, tem que constar nos itens de apostilamento a dedicação exclusiva. Então, eu estou apresentando aqui o pedido de urgência, vou levar à mesa aí o pedido de urgência e vou distribuir aos senhores conselheiros as cópias do processo, do projeto. Conselheiro Lago.
Bom dia a todos. Bom dia ao magnífico reitor, cumprimento o restante da mesa. Eu pedi a palavra para agradecer o empenho que tem sido colocado na execução, pelo menos no início da execução da obra do Laboratório de Simulação da Faculdade de Ciências Médicas. Eu já havia colocado isso aqui anteriormente. É um projeto muito relevante, não só para a unidade, mas acho que para toda a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi licitado no ano passado, e esse ano a gente enfrentou alguns entraves burocráticos e técnicos e tivemos o apoio integral aqui, não só do campus, da prefeitura, da reitoria, da direção da faculdade, da professora Albanita, do professor Mário e inclusive do professor Rodolfo no Hospital Universitário. Então, eu acho que é um projeto que vem sendo levado com carinho por todos e, então, gostaria de agradecer publicamente esse empenho. Acho que, pelo menos até o final desse semestre, estaremos iniciando essas obras, o que será uma grande vitória, um grande ganho para a universidade. Professora Ana. Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir aos colegas, que lembrassem também os seus colegas de que acompanhem os trabalhos que vêm sendo realizados aqui no Estado do Rio, especificamente na cidade do Rio, de despoluição da Baía de Guanabara, da Lagoa Rodrigo de Freitas, no momento acometida aí pela mortandade de peixes, que é recorrente. Vem sendo feito um esforço muito grande, aproveitando o gancho das Olimpíadas, por pesquisadores, especificamente da Faculdade de Oceanografia, mas em conjunto com pesquisadores de outras universidades aqui do Rio, para tentar entender de uma vez por todas esses sistemas tão importantes para nós, a Baía de Guanabara, a Lagoa Rodrigo de Freitas, que tem problemas históricos. Poderia parecer que, tão próximas de uma metrópole adiantada, como a cidade do Rio de Janeiro, já houvesse muito conhecimento sobre esses sistemas, mas a verdade é que não há. E, no momento, os esforços desses pesquisadores, profissionais, alunos, vêm trazer uma esperança que um ou outro problema seja resolvido. Nós recém concursamos um meteorologista, o segundo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O atual já é uma pessoa um pouco de mais idade, está para se aposentar. Portanto, nós temos a alegria de ter agora um meteorologista que está trabalhando, inclusive, já nestes problemas da Lagoa de Rodrigo de Freitas, utilizando equipamentos que até então não utilizávamos aqui na UERJ. Correndo um pouco o risco de autoelogio, mas não é apenas isso, é que eu acho que a comunidade científica, acadêmica, tem que olhar um pouquinho para o lado e para os problemas que estão muito afeitos a nós, e lembrar que é uma época de se aproveitar este eventual verba que esteja sendo disponibilizada para as benfeitorias ligadas às Olimpíadas. Então, é isso que eu queria registrar. Obrigada. Obrigada, conselheira Ana. Conselheiro Osvaldo. Magnífico reitor, todos os nossos colegas, meu bom dia. Eu quero aqui
reforçar a fala dos meus companheiros de conselho acerca do quadro, né, que a universidade se encontra diante da pressão, né, econômica, as dificuldades que o país passa e também, particularmente, que a nossa universidade vem passando diante das forças estaduais. Aproveito também para dizer que chegou às minhas mãos, através da Secretaria dos Conselhos, a proposta de calendário eleitoral. Eu, como presidente da Comissão de Legislação e Normas, vou, em caráter de urgência, convocar a nossa reunião, se possível até no feriado, para discutir o calendário eleitoral para reitor, né? E os demais cargos eletivos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aproveito também para agradecer ao magnífico reitor, professor Ricardo Vieira Alves de Castro, pelo belíssimo prefácio que preparou para o nosso livro, e os autores Alberto Dias Mendes, Maria Emília da Costa Prado, Érica Sarmento, e eu mesmo. Estou aqui, eu mesmo agradeço, meu amigo conselheiro, colega Alberto, que está aqui, pode falar também, se for o caso. Agradeço ao belíssimo prefácio do magnífico reitor. E a todos que tenhamos uma sessão produtiva. Obrigado, conselheiro Osvaldo. Conselheira Fátima. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de aproveitar esse espaço para relatar a reunião feita na FEBEF entre os representantes da FEBEF no Consune, né, que são eu e a Tereza, e a comunidade da FEBEF. Aí foram convidados estudantes, técnicos e docentes. Aí eu queria colocar alguns pontos, eu estou notando que alguns pontos já estão surgindo aqui no Conselho, mas relatar, digamos assim, as demandas que surgiram nessa reunião. Bem, sobre a questão do bandejão, a gente ficou de formar uma comissão de estudantes que buscará, junto à direção da FEBEF, né, informações sobre o andamento do projeto para o bandejão da FEBEF, porque já houve uma movimentação que, inclusive, esteve no Consune sobre isso. Então, a gente resgatar esse histórico e, após esta etapa, a representação da FEBEF buscar um encaminhamento junto à comissão de planejamento. Outro ponto que a gente debateu, que já até surgiu aqui, foi essa questão do problema da DE, né, que já tinha havido um apontamento sobre isso no último Conselho. Então, lá a gente decidiu apoiar a resolução do Consune que garanta que os professores que se aposentem com DE tenham este fato admitido pela CRH, que até o momento está registrando todos os professores que se aposentam como se estivessem em regime de 40 horas. Aí foi comentado que esse passo dá conta da questão interna, ainda tem uma questão externa que a gente vai ter que batalhar, mas que pelo menos a UERJ fazia parte dela. Outro ponto que foi levantado foi justamente também uma preocupação com o calendário eleitoral, que eu acho que já está sendo também colocada aqui, apontada aqui, que seria assuntar com a Comissão de Legislação e Normas o andamento dos trabalhos sobre as eleições da UERJ. Um outro ponto foi apoiar a moção sobre a regularização das reuniões do Consune. Então, eu represento a moção, que inclusive foi discutida nessa reunião, né, lá com a comunidade da FEBEF. Então, estou representando a moção, já comentei aqui com as pessoas da SECOM, né? E aí a gente está representando essa moção para ser votada hoje, né? E uma outra questão, que é uma questão mais interna, mas que eu aproveito para colocar também aqui, que é a questão do mural, que a gente está pensando em fazer o mural, encaminhando essa questão do mural sobre o Consune, montar um mural na FEBEF com as informações sobre o Consune. Nessa reunião,
Também a gente deu os informes de todas as reuniões que tinham acontecido no Conselho até o momento. Obrigada. Conselheira Tereza. Bom dia a todos e todas, que saudando o magnífico reitor e as subreitoras. A minha questão aqui é uma solicitação a todos nós, fundamentalmente ao reitor, e no sentido de que houvesse um empenho nosso, um empenho político e institucional, no sentido de que essa crise que atravessamos, no qual todos nós temos implicações e responsabilidades, nós pudéssemos nos empenhar para que o Conselho Universitário possa ser uma instância não só de deliberação, mas de profunda discussão sobre os rumos da nossa universidade. Eu venho, a partir de uma reflexão, pensar que essa profunda crise que atravessamos, num momento em que parece que a universidade pública, especialmente a UERJ, é custosa, é cara para o Estado do Rio de Janeiro, uma universidade que todos nós temos profundo respeito e admiração, mas que houvéssemos, nós estamos mais ou menos a 6 meses das próximas eleições, e que isso não nos tomasse o vigor nem a responsabilidade de pensar a nossa universidade. Especialmente, eu gostaria de dizer, com relação à coordenação, à subreitoria de graduação. Eu solicito formalmente, estou vendo a professora Maria Luísa, do DEP, que deve estar representando a nossa subreitora de graduação, que pudesse convocar uma reunião dos coordenadores de graduação, para que a gente pudesse pensar essa crise instaurada também na nossa graduação. A UERJ tem todo um histórico de êxito, de formação e de apoio com relação à graduação, e as nossas graduações estão sendo solapadas em função não só da crise, mas em função de inúmeras questões que vêm sendo atravessadas. Então, de modo geral, eu acho que tem questões específicas da FFP, mas que nesse momento eu gostaria de dizer do nosso empenho junto à reitoria, peço ao nosso reitor, né, que a sua capacidade política, institucional, seja colocada em função de que nós possamos discutir e possamos pensar alguns consensos mínimos de forma respeitosa em função dessa crise. Que essa crise possa nos colocar novamente para pensar a Universidade Pública do Estado do Rio de Janeiro da forma com que ela merece, né? Eu acho que essa crise ela não é apenas factual, é uma crise estrutural, mas que nesse momento se agudiza em função de questões dos quais todos nós temos que pensar e nos responsabilizar por ela. Então é isso, acho que mais do que pensar o calendário das eleições, temos que pensar uma pauta de discussões do qual esse Conselho não pode se omitir. Muito obrigada. Conselheiro Francisco. Francisco 1. Bom dia, magnífico reitor, membros da mesa, conselheiros e demais presentes. Primeira vez que eu falo aqui nesse conselho, meu nome é Francisco Dourado, eu sou geólogo, professor da Faculdade de Geologia. Eu quero aproveitar esse plenário, onde a gente consegue falar com toda a universidade, né, que é um espaço para deliberação, mas para discussão de assuntos importantes, trazer à tona a discussão sobre o problema dos desastres naturais no estado do Rio de Janeiro. Fazendo um resumo bem rápido, de 94 a 2014, em média, tirando os anos de 2009 e 2011, morreram 17 pessoas por ano em relação a problemas com desastres naturais. Os Estados Unidos têm uma média de morte de 25 pessoas por ano, considerando lá que ele tem os problemas dos tornados. As questões naturais lá são muito mais graves que as nossas. Se a gente adicionar os anos de 2009 e 2011, onde morreram 63 e 947 pessoas, essa média sobe para 66 pessoas. Ou seja, é um número muito significante. Em 2011, eu estive no desastre da região serrana, onde lá eu encontrei outros professores da Faculdade de Engenharia, da Geografia e da Biologia, e nós terminamos criando, meio que de uma forma informal, um grupo de pesquisadores que trabalham nessa área de risco, né? A gente conseguiu, finalmente, formalizar, junto à SR2, a criação de um grupo de pesquisa em desastres naturais.
A gente sabe que dentro da universidade existem diversos outros pesquisadores que trabalham com esse tema, né? Eu acho que é muito importante a gente conseguir fortalecer e criar, na verdade que ele já está criado, mas fortalecer esse grupo de pesquisa na área de desastres naturais. Como eu falei, hoje a gente tem nesse grupo 16 professores da engenharia, geologia, geografia e biologia. Existem outras áreas fora desse tema, né, dessas áreas, que são de grande importância na discussão dos desastres naturais, mas que até agora nós não conseguimos trazer professores e pesquisadores dessa área. Eu cito as áreas da assistência social, medicina social, psicologia, enfermagem, agora com o reavivamento aí da área da climatologia, com um profissional da meteorologia, eu queria convocar esses profissionais para fazerem parte desse grupo, e esse grupo, quiçá no futuro, torne-se uma ferramenta de apoio científico ao governo do Estado durante as crises, seja ela de movimento de massa, seja ela de enchente. Então, por favor, depois, quem puder, dessas outras áreas, assistência social, medicina, psicologia, ou qualquer outro pesquisador da área que tem interesse em participar desse grupo, por favor, me procurem na geologia ou diretamente a professora Mônica na SR2, que tem sido um ponto focal nessa discussão. Obrigado, bom dia. Conselheiro Lincoln. Bom dia a todos e todas, magnífico reitor. Venho situar minha fala numa necessidade que já havia apontado em conselho anterior, uma necessidade pleiteada pela comunidade da minha unidade, do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, de que se estabeleça nesse conselho universitário uma discussão aberta, ampla, franca, sobre as situações desta unidade. Então, tendo em vista todo um conjunto de contextos que já foram, inclusive, elencados por outros conselheiros antes de mim, em relação a outras unidades e mesmo até o CAP, dificuldades vividas da UERJ, particularmente na nossa unidade nós temos essas dificuldades, centradas nas questões de infraestrutura, de pessoal, envolvendo manutenção, vida cotidiana, bom funcionamento, que nós estamos frisando aqui, requerendo, mais uma vez, a possibilidade de pautarmos, e para isso colhemos a assinatura de vários dos conselheiros, no que foi possível, e com base no regimento, estamos pleiteando para que haja uma discussão urgente sobre a realidade daquela unidade em futura reunião ordinária. Estaremos encaminhando isso ao magnífico reitor. Entendemos que essa é uma discussão importante para que a gente conheça melhor uma unidade que tem 58 anos de existência e que é marcada por uma evolução. Esta evolução muitas vezes não é entendida ou não é conhecida e, portanto, determinadas ações são vistas como ações sem planejamento, o que não acontece. A gente busca o tempo todo estar trabalhando para que isso se dê. E é justamente nesse caminho que nós pleiteamos que haja uma discussão, seja nas comissões, seja nesse pleno, mas principalmente que chegue a este pleno, sobre a situação do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, e eu estarei encaminhando, então, esse pedido formalmente ao magnífico reitor. Muito obrigado. Conselheira Heloísa. Conselheiro César abdicou da palavra. Conselheira Heloísa. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu me inscrevi basicamente para um comentário e para um registro. O comentário é relacionado àquilo que foi chamado aqui ausência de pauta ou pauta vazia, lembrando que para o Conselho Universitário há duas possibilidades. Ou as comissões alimentam o pleno do Conselho com matérias para discussão, ou elas virão única e exclusivamente da presidência do mesmo, o que não é uma boa alternativa. Então, se há necessidade, eu concordo que há, de uma pauta
plena de assuntos importantes para a universidade, solicito que as comissões alimentem o Conselho nesse sentido. O registro é muito rápido e, com alegria, no dia 13 de abril, o Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias completou 3 anos. E isso, para nós, é um motivo de orgulho, de satisfação. Mais uma vez, agradecemos o apoio recebido de todos, deste Conselho, especialmente da reitoria da universidade, e eu fico por aqui, novamente, dando bom dia a todos os presentes. Obrigado, conselheira. Conselheira Michele. Bom dia, eu sou estudante de nutrição, eu estou representando o Centro Biomédico. A gente queria trazer para vocês a questão do laboratório de anatomia. Não sei se todos aqui sabem, o nosso laboratório de anatomia está fechado. Nós tivemos uma reunião na semana passada da Comissão Discente do Conselho de Saúde, onde foi passada para a gente essa informação. Os professores que dão aula no anatômico, que fazem uso do espaço, se reuniram e resolveram fechar, porque não tem condições dos alunos terem aula lá, estão correndo risco de saúde. Inclusive, a gente tem uma obra ali do lado que está parada, com focos de mosquito, de vetores que fazem mal à saúde, risco à saúde dos alunos, inclusive as pessoas que passam em torno do laboratório. A gente tem depósito de lixo hospitalar, problemas no piso, janelas quebradas, porta quebrada, o ar-condicionado não funciona. Então, a gente tem que deixar a porta aberta e janelas abertas, que está ocasionando a entrada de mosquitos e moscas no anatômico. A gente também tem a questão dos funcionários. Nós temos 2 funcionários no laboratório. Um deles parou de trabalhar porque não está recebendo salário. O que continuou, ele tem um problema de saúde, ele tem uma hérnia, ele não consegue movimentar as peças, ele não consegue atender a demanda dos professores e dos alunos no laboratório. O que foi passado para a gente é que os professores não voltarão a dar aulas enquanto essas decisões, não forem resolvidos esses problemas. A gente soube ontem que a dedetização já foi feita, já soubemos que foi uma pessoa lá para estudar o ar-condicionado, para ver a instalação, mas se não tiver o conserto da porta, não vai adiantar de nada. A gente queria ressaltar que as aulas práticas do laboratório são fundamentalíssimas para a formação do aluno da saúde. A gente não pode aprender uma prática com uma aula de PowerPoint ou com Atlas. Eu estava conversando com a professora Márcia, que é representante que ela dá aula para nutrição, de anatomia para nutrição. Ela me informou que memorandos vêm sendo mandados desde fevereiro e que a gente não tem uma resposta firme. Eles dizem que vão mandar alguém para analisar, que vão mandar alguém para inspecionar, e nós não temos uma resposta firme. É isso que nós queremos, uma resposta firme com relação a essa situação que os seus alunos da saúde estão tendo que passar. A gente já está também, os alunos do Conselho de Saúde e dos centros acadêmicos da área de saúde já começaram a passar um abaixo-assinado com relação à situação do anatômico. Inclusive, está sendo conversado com o BCE para que isso se torne um assunto geral de todos os alunos da universidade. E a gente também quer pedir que tenha um plano estrutural. A gente precisa de uma reforma, a gente precisa de alguém que cuide da estrutura do anatômico, porque não é de hoje que a gente tem um problema. Eu, por exemplo, sou aluna do Instituto há 3 anos e todo período eu ouço um problema novo. E a gente quer pedir isso, alguém que acompanhe, que tenha um planejamento para a conservação do nosso laboratório. Obrigada. Conselheira Michele, eu me informei rapidamente, é o anatômico que funciona no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Eu estou tomando ciência disso nesse instante. Quando houve, só uma informação rápida, quando houve, e vocês acompanharam pela imprensa, aquela situação dos fetos e etc., inclusive houve processo crime, eu abri uma comissão de sindicância. Essa comissão de sindicância, eu posso depois dar, de que está tudo bem, que nunca teve problema, que os fetos foi um acaso e que tudo estava resolvido. Então, a informação que me chegou pela comissão estabelecida é que estava tudo correto, que não havia problema de nenhuma natureza.
Então, agora eu estou tomando ciência de que talvez a situação não seja bem essa. Mas Mário está me dizendo que é outro laboratório, mas é dentro do anatômico. Eu tenho que olhar essa história, porque o que me disseram é que estava tudo calmo, tudo tranquilo, tudo resolvido, tudo certo, tudo direito e etc. Eu vou olhar, vou ver o que é isso, porque realmente é uma situação grave não ter laboratório de graduação, correto? Senhor Daniel. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Daniel, sou da unidade FFP do Campo São Gonçalo. E eu queria fazer uma reflexão e até mesmo uma indagação a respeito das bolsas, né, do constante atraso de bolsa que a UERJ vem sofrendo desde janeiro desse ano. No final do ano passado, né, a unidade, né, através da reitoria, emitiu uma nota para os alunos, para a comunidade acadêmica, tendo plena confiança no governo do Estado, né, e nesse ano emitiu outra nota acusando que a UERJ vive uma crise fiscal. Né, e desde então, os alunos, né, que têm bolsa sem treino, bolsa permanência, né, alunos cotistas que inclusive não podem acumular bolsa, né, vem sofrendo com ataques constantes, com atrasos constantes na sua renda mensal. E, para além disso, né, foi alterado a data do vencimento, que antes era no dia 10. E agora parece que passou a ser o dia 16 ou 17, né, sendo que hoje é dia 17, né, e a bolsa ainda não caiu. Então, fazer essa breve fala, um indagamento para saber o que está acontecendo, se vai cair, se vai ser depositado hoje, se na semana que vem, por conta dos feriados, vai cair também, e é disso. Conselheiro Felipe. Em primeiro lugar, bom dia a todos e todas. Queria fazer uma fala em dois sentidos. Em primeiro lugar, sobre a questão dos funcionários terceirizados, que mais uma vez estão com pagamentos atrasados. Essa situação é uma situação muito grave. A universidade só funciona porque a gente tem esses funcionários aqui, seja serviços de limpeza, seja os assessoristas ou os funcionários da manutenção. No primeiro momento desse ano, isso já aconteceu, isso é uma situação que já está no nosso cotidiano. No início foi alegado que a universidade estava ok com as suas obrigações, estava emitindo a ordem de pagamento, e o problema estava por parte da Secretaria Estadual de Fazenda, que não estava executando as ordens de pagamento das empresas terceirizadas. Mas eu acho que vale cobrar que a universidade mantenha em empenho para que esses pagamentos sejam regularizados, seja em cobrança à Secretaria Estadual de Fazenda, para que esses funcionários não fiquem sem receber salários. Os funcionários estão falando que para vir trabalhar na universidade, porque eles não pararam suas atividades, estão tendo que pagar do próprio bolso, passagem, por exemplo, estão sem dinheiro para comprar o próprio alimento para dentro de casa. E diversos centros acadêmicos da universidade têm feito campanha de arrecadação de alimentos para que esses funcionários tenham comida para levar para dentro de casa. O Centro Acadêmico de Direito, agora, recentemente, fez um curso de férias, que teve um público mais ou menos de 700 alunos nas férias, e cada aluno que participou do curso trouxe alimento. A gente conseguiu arrecadar de 600 a 700 quilos de alimentos. E entregamos bolsas de alimentos para esses funcionários. Não conseguimos entregar a bolsa para todos. Teve um caso que sensibilizou bastante a gente, que uma funcionária terceirizada que foi buscar, estava precisando desses alimentos, chegou a chorar porque não conseguiu receber. A gente está fazendo uma nova arrecadação, outros centros acadêmicos também estão se mobilizando para poder ajudar esses terceirizados. Então, gostaria de pedir que a reitoria, a administração da universidade, se empenhe para que esses terceirizados, e no caso as contratadas, paguem esses terceirizados. A segunda questão é a respeito dos livros dos cotistas, porque recentemente eu conversei recentemente no caso, um ou 2 meses atrás, conversei com a professora Maricélia, do ProNCA. Eu não sei se a professora Maria Luísa vai poder me ajudar respondendo a respeito disso. Ela disse que talvez esse ano a gente não teria verba para livro de cotistas. Isso está uma situação muito grave. A gente recebe bolsa permanência, mas a bolsa permanência não é suficiente para todos os nossos custos enquanto estudantes.
Nem todos os estudantes têm passe livre, o passe livre é municipal, a gente não tem passe livre intermunicipal, muitos estudantes tiram da bolsa permanência dinheiro para pagar passagem, além dos estudantes que moram aqui ao redor porque precisam estar aqui perto para poder estudar, pagam aluguel, alimentação e não dá para pagar livros. Tem diversos cursos, já estou concluindo, diversos cursos que os livros são bastante caros. Eu sei que pelo direito a gente tem custo só de livros, se a gente for comprar todos os livros que a gente necessita, de mais de R$300. E essa verba é muito importante. Tem livros que a gente consegue comprar com essa verba unitário, que chega a R$180, livro muito caro, que é muito importante para a nossa formação, nosso estudo. Então, é nesse sentido que eu gostaria de fazer a fala. Obrigado. Felipe, o Estado não está repassando recurso financeiro para a universidade no âmbito do custeio. Nós, rapidamente, tomamos uma decisão de aumentar o subsídio para o restaurante universitário do campus, o que teve um acréscimo de aproximadamente R$15 milhões. Isso significa um custo substantivo num momento como esse. Eu tomei agora a Maria Luísa está me dizendo mais ou menos o tamanho desse custo. Esse programa que envolve os cotistas, ele é central da nossa universidade, por isso mantive o restaurante, por isso o subsídio e etc. Ele é uma questão política, para mim, ao meu ver, central na questão da redução das desigualdades nesse país. Nesse aspecto, a gente vai rapar o cofre de recursos próprios, que não é muito mais, que a gente tem queimado esses recursos, para fazer a aquisição desse material, e quando o Estado repor, a gente faz a reposição devida. Então, eu vou autorizar a Maria Luísa para rapar para pegar o cofre, ou seja, os recursos que a gente tem em nível próprio para fazer esse apoio acadêmico aos estudantes cotistas. Conselheiro Frederico. Oi. Bom dia, meu nome é Frederico Zigur, sou estudante do 5º período de História. Muito já foi dito, né, sobre a crise estrutural que a gente está atravessando na UERJ, mas muito também não foi dito, né? Eu, enquanto morador da Baixada Fluminense, eu dependo da minha bolsa C-Treina para vir para a universidade. Muitos camaradas lá do curso de História, cotistas, inclusive, que moram na periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro, dependem da sua bolsa para vir para a faculdade, e na segunda metade do mês eles já não mais conseguem vir às aulas porque não conseguem pagar a passagem. Mais grave do que isso, talvez só a situação dos nossos trabalhadores e trabalhadores terceirizados, né? Que são já os mais precarizados e ainda estão aí constantemente tendo seus salários atrasados ou sem receber. Nesse sentido, eu, enquanto conselheiro discente, dei entrada hoje ali na SECOM, solicitando 2 documentos da administração central, que foi o que o reitor comentou hoje no começo da plenária. Então, queria ler rapidinho aqui o que eu solicitei. Abre aspas. Na competência de conselheiro discente do Conselho Superior Universitário, solicito na íntegra duas documentações da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 1. A documentação dos empenhos da UERJ referente ao pagamento dos funcionários terceirizados que atuam na universidade. 2. O contrato entre a UERJ e a empresa Construir Arquitetura e Serviços LTDA e todos os demais contratos entre a UERJ e empresas prestadoras de serviços terceirizados dos últimos 2 anos, 2015 e 2014. Aguardo atenciosamente a documentação, visando a transparência da administração central da UERJ para obter os esclarecimentos necessários que são de interesse da comunidade uerjiana. A gente acredita que é fundamental ter essa transparência para toda a comunidade uerjiana e fluminense. É necessário abrir essa caixa preta, saber quanto se trata desse dinheiro, se ele está sendo repassado, em que condições funciona esse contrato. Efeito de transparência? Não, ainda não recebeu. Deixa eu ler meu despacho, por favor. Para concluir, o corpo discente da UERJ espera, né, que o reitor zele pela imagem da UERJ, que está constantemente aí saindo na mídia, mostrando o caos no CAP, aqui com os terceirizados, e que se
não for o suficiente zelar pela imagem da UERJ, que, por favor, que zelemos pelas condições de trabalhos humanas dos nossos trabalhadores terceirizados que estão aí sem receber, como os camaradas já falaram, que têm família e precisam botar comida em casa. Obrigado. Meu despacho. A Diretoria de Administração Financeira determinando atender através da Secretaria dos Conselhos. Já assinado. A documentação pública, ela não é caixa preta, ela é pública. Então, mas tem mecanismos de acesso variados. Por isso, toda a documentação pública, por lei, é obrigada a ser publicizada. Então, você terá acesso inteiramente. Conselheiro Francisco. Ou Francisco II, da FAF. Bom dia a todos. Reitor, eu gostaria de pedir o auxílio da reitoria para avaliar a possibilidade de determinar a nulidade de uma portaria elaborada pelo diretor da FAF. Eu lamento ter que dizer isso aqui, mas eu não tenho saída. A portaria número 01 de 6 de abril de 2015, pelos fatos que eu passo a expor. No item 2, afirma-se: a tutoria docente para alunos do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis não implica em que o discente tenha prerrogativa de ministrar aula. Eu acho que essa universidade tem como uma atividade básica o ensino. Não consigo perceber como pode ser subtraído dos alunos do programa de mestrado da UERJ esta possibilidade, até mesmo porque isso contraria a deliberação 022 de 2000, que é uma deliberação assinada pela então reitora Nilceia, estabelecendo o programa de estágio docente sendo obrigatório na UERJ. E a deliberação do programa afirma que parte da carga horária do aluno há de ser dada na preparação das aulas. Então, se há preparação de aulas, obviamente, há aulas a serem ministradas. Também gostaria de chamar a atenção, então isso rompe com as deliberações desta casa de modo absurdo. As intenções do diretor podem ser até boas, entendo até que ele tenha certa motivação em fazê-lo, mas isso não pode nunca ser feito indo em sentido contrário à boa norma desta casa, às boas normas desta casa e ao bom senso, né? O item 3º, ele determina que o ponto de frequência da unidade em seus distritos turnos deverá contemplar a falta, o não comparecimento com tolerância, quer na entrada ou na saída com 15 minutos. Isso não precisava de portaria, eu acho que é dever de todo responsável, de todo chefe, zelar pelo cumprimento do horário. Entretanto, a forma como isso foi feita também agride os mandamentos dessa universidade, agride a legislação estadual que trata sobre faltas, porque a falta só se dá com acúmulo de atrasos. Então, reitor, eu gostaria de pedir encarecidamente seu auxílio. Eu não sei se isso precisa ser encaminhado formalmente ou não, mas se cada diretor julgar que deve colocar as suas normas à frente das normas legais da instituição, nós chegamos numa grave situação de conflito nessa casa que não terá fim. Eu reitero, aí há um agravante, colocar servidores recém-concursados em estágio probatório para controlar e lançar falta, como eu conversei com a vice-diretora da FAF, é temerário do ponto de vista de gestão da universidade. O cidadão lá, ele está em estágio probatório, gente. Como é que ele pode entrar numa situação de conflito dessa? São alguns detalhes, reitor, que eu gostaria que fosse pensado, eu gostaria até que as entidades aqui que representam os servidores, por gentileza, verifiquem essa situação junto à FAF. Muito obrigado. Eu já te escrevi, professor. Eu tinha 20 vagas, o senhor é o 20º. Tá? Conselheiro professor Dene. Bom dia a todos, magnífico reitor. A minha fala, não apesar de nós sermos de Resende, estarmos um pouco mais afastados do estado do Rio, também nós temos alguns problemas que nos afligem cotidianamente. Atualmente, nós temos aumentamos em um terço não, nós triplicamos a quantidade de alunos entrantes com relação a 1 ano e meio atrás. Mas o que acontece atualmente na faixa em Resende?
nós temos poucas salas de aula para poder atender toda a nossa demanda. O que está acontecendo? Nós estamos ficando com salas menores e superlotadas. E isso causa um desconforto, tanto para o docente, quanto também para o bom aprendizado dos alunos. Então, isso é uma das coisas que nós temos que começar a corrigir, porque agora, nesse 2015-1, já está difícil e tende a agravar cada vez mais em 2015-2 e vai se tornar crítico em 2016-1. Então, eu gostaria que a reitoria olhasse com carinho nesse nosso problema. O outro também é com relação à acessibilidade, que está na Constituição. Na FAT, como se trata de uma faculdade, um prédio bem vertical e antigo, nós não temos nenhuma acessibilidade a condições de pessoas portadoras de necessidades especiais. Não temos rampas de acesso, não temos um banheiro adequado para atender qualquer pessoa, seja ela aluno ou funcionário, ou até mesmo um professor, que venha a necessitar de tais acessibilidade. E, por fim, como nós estamos triplicando todas as nossas condições no campus, nós não temos um restaurante adequado para poder atender a demanda atual. Com isso, o que acontece? Nós não temos um restaurante universitário e o terceirizado ele não está conseguindo suprir as demandas, uma vez que, na hora do almoço, na hora que os alunos têm entre o intervalo da manhã e da tarde, as aulas ficam o tempo fica muito comprimido e eles não têm condições de ter um intervalo suficiente para poder se alimentar e ter uma capacidade de aprendizado na parte da tarde. Porque ficou tudo muito prensado, principalmente devido à falta de salas de aula que possa atender as nossas necessidades. Era isso. Bem, conselheiro Mandarino. Depois, por fim, conselheira Helena e conselheiro Mário. Bom dia a todos, colegas, presidente. Eu só pedi agora a minha fala para tentar dirimir uma questão que o conselheiro Francisco colocou. Quero dizer que o professor Francisco é um professor digno, correto, sempre vem trabalhando com muita acuidade em todas as tarefas que lhe são confiadas. E mas acho que ele não entendeu bem a questão que foi colocada pela direção da FAF. O que a direção da FAF quis fazer, e eu dou total apoio, é lembrar aos professores que não podem botar alunos dando aula, eles têm que estar presentes no horário, respeitando o planinde. Isso não prejudica em nada o estado docente. O aluno pode praticar, sim, o estado docente em sala de aula, mas com a presença do professor, porque o professor tem que avaliá-lo. É um estágio docente, afinal de contas. Essa é uma questão. Então, a portaria foi para lembrar os professores, né, da sua obrigação com a FAF e com a universidade. E a questão do horário, que foi também para lembrar que professores não podem chegar atrasados, 1 hora de atraso, e achar que estão fazendo... Então, ele simplesmente fez um recado rígido, é verdade, mas que, na meu ver, tem todo o meu apoio. Então, eu queria fazer essa correção para que as pessoas aqui entendessem melhor a portaria. Eu entendo o excesso de zelo do professor Laurencel, como diretor. Provavelmente deve ter acontecido um caso de um professor que chegou 1 hora depois, com razões justificadas, e aí ele, por excesso de zelo, resolveu estender essa situação para todo mundo, porque isso não acontece nessa universidade. Aqui, realmente, a pontualidade é uma constante. Então, nós temos segurança
de que o excesso de zelo do professor Laurencel foi só no cuidado de que isso não se estabelecesse de maneira generalizada. Deve ter acontecido um caso desse, provavelmente um caso em 2, 3 anos. Pois bem, professora Helena. Bom dia, senhor presidente e demais conselheiros. Primeiro, eu gostaria de dar um informe a respeito da Comissão de Assuntos Acadêmicos, a qual, por consenso, me foi solicitado que conduzisse a coordenação dessa comissão, e pedir licença aos conselheiros que compõem a comissão para dar esse informe. A gente não combinou previamente, mas só para avisar que fizemos uma reunião presencial aqui, e uma primeira questão que deverá retornar, ainda não está suficientemente instruída, nem amadurecida, diz respeito ao próprio objetivo da comissão, que levantou dúvidas entre nós, que compomos a comissão, porque ela se apresenta como atrelada à atuação do SESEP, na medida em que aprecia temas em caráter de recurso. E isso não ficou claro para a gente qual é o histórico disso, como é que isso foi pensado, como é que esta comissão foi estruturada na sua atuação, para além do objetivo que é o de também apreciar as solicitações de premiação e doutor honoris causa, etc. Mas esse atrelamento à atuação ao SESEP é que não ficou claro. Então, a nossa tarefa agora é buscar a memória disso, né, a memória escrita e a memória oral, e provavelmente vai ser mais fácil a gente encontrar a memória oral de como que isso foi pensado, até para poder repensar a atuação. Foi consenso também de que isso, de alguma maneira, diminui a possibilidade de atuação desta comissão. Por exemplo, vários temas foram levantados como possíveis de serem apreciados, no entanto, não estão definidos em regimento. Seria, por exemplo, trabalhar a questão de acolhimento e capacitação pedagógica de docentes, que ainda mais nessa conjuntura de que estamos recebendo tantos docentes novos, entre outras questões. Então, esse é só um informe da atuação da Comissão de Assuntos Acadêmicos. Pela Faculdade de Enfermagem, eu quero dar o informe do início, aprovação ainda esse ano, pelo SESEP, início de uma nova residência de enfermagem em saúde da família, em parceria com o município do Rio de Janeiro. E isto vem expandindo de uma forma bastante expressiva a atuação das nossas residências, que hoje o número de residentes quase está igual ao número do total de graduandos que nós temos. Isso vem representando uma mudança importante, e não apenas isso, mas também uma parceria no sentido de fortalecer os sistemas públicos de saúde locais dos municípios. Continuamos recebendo demanda, especialmente na área de enfermagem obstétrica, já que somos referência na área de enfermagem obstétrica em nível nacional, e, sobretudo, para o enfrentamento da grave situação do excessivo número de partos cesáreos, partos cirúrgicos, que tem demandado a reconfiguração das políticas públicas nesse sentido. Também quero deixar um último informe, que muito em breve a gente vai poder disponibilizar na nossa página todo o nosso acervo de memória digital. Nós temos um núcleo de memória que tem sob a regência da professora, nossa emérita, professora Nalva Pereira Caldas, que tem a memória de todo o prédio, o edifício Paulo de Carvalho, e também da atuação da Faculdade de Enfermagem desde sua fundação. E isso tudo vai ficar digitalizado e disponível para aqueles que quiserem acessar e conhecer a história da faculdade. Obrigado. Conselheiro Mário, último inscrito. Bom dia a todos. Primeiro, só prestar um esclarecimento em relação à questão do laboratório de anatomia. E isso normalmente causa um pouquinho de confusão, porque alguns laboratórios trabalham com cadáver, né? E o que acontece? A gente tem um necrotério do Hospital Pedro Ernesto, que, embora seja do Hospital Pedro Ernesto, ele não fica no hospital, ele fica no prédio da FCM do IBRAG. Do lado do necrotério tem um laboratório de patologia, que eventualmente realiza necrópsia em alguns cadáveres do Hospital Pedro Ernesto. Isso acontece também, né? Mas não tem nada a ver com o laboratório de anatomia que vocês citaram, que pertence ao IBRAG e que fica no lado oposto do prédio. Eu tenho uns 30 dias atrás, eu recebi um ofício do professor Mandarim, que mandou para mim, mandou para a direção da FCM, sobre um problema de mosquito nesse laboratório. Eu peguei o ofício, repassei para a prefeitura, que eu acho que é o
o local responsável por cuidar, para avisar eles, para pedir uma providência. Semana passada, eu estive lá, procurei o professor Mandarim, para saber se o problema tinha sido solucionado, e ele me explicou que não. E aproveitamos e demos uma olhada lá, ele me apresentou uma série de questões que estavam acontecendo, e, na realidade, são 2 laboratórios grandes, e o ar-condicionado central de um dos laboratórios parou de funcionar. Além disso, tem um problema na porta de ferro de acesso, e um outro problema que estava acontecendo é que o hospital estava colocando uma série de contêineres de lixo do lado do laboratório. Eu chamei o Cirino, que é o administrador, conversei com ele, solicitei que fosse providenciado o conserto da porta, que não se colocasse aqueles contêineres ali naquela posição. Falei, inclusive, com o diretor do hospital e conversei com os professores do laboratório e eles sugeriram uma obra para fazer uma nova porta de acesso, em vez do acesso ser diretamente para aquela rua, que até é ruim para os alunos ficarem passando ali, fosse feito para dentro do hospital. Eu achei interessante. No dia seguinte, eu me reuni com o diretor do IBRAG, o professor Jorge, com a diretora da Faculdade de Medicina, a professora Albanita, e solicitei ao professor Jorge que fizesse um ofício à prefeitura para pedir um projetozinho para fazer essa porta. A professora Albanita e o professor Jorge ficaram de fazer uma divisão no conserto do ar-condicionado, que, na realidade, esse laboratório atende a medicina, enfermagem, odontologia, a própria biologia, a educação física, a nutrição, ou seja, é um laboratório extremamente importante na formação dos nossos alunos. Eu me comprometi com o professor Jorge e a professora Albanita que conversaria com a professora Maria Tereza para ver se seria possível fazer um repasse desses recursos através de CIDs para eles. Mas a professora está de férias e eu vou conversar com ela assim que ela volte às férias. Mas, pelo que eu entendi, o processo começou a tomar uma resolução após essa reunião. Questão da porta, o Cirino me disse que só tem serralheiro aqui na UERJ e que eles estavam sem o serralheiro. Tanto por questão da empresa de manutenção, que também estava fazendo o conserto do piso e parou de fazer. E o Cirino se comprometeu a providenciar isso o mais rapidamente possível. Tá? Eu acho que isso vai ser encaminhado e o problema vai ser resolvido rapidamente. Tá? Outra coisa, eu queria dar uma notícia que eu acho que é uma notícia boa, que no dia 29 vai ser inaugurado na Policlínica Piquet Carneiro uma clínica da Faculdade de Odontologia, e eu fico muito feliz porque esse processo, essa obra começou durante a minha gestão como diretor, e que nós vamos ter um setor de radiologia pioneiro, pelo menos na área de atendimento do município, para a odontologia, que ele é todo digital, inclusive com tomografia computadorizada para a odontologia. E continuamente a essa clínica, nós vamos ter uma clínica de odontologia que vai ter consultório com sedação, com a possibilidade para atender pacientes com necessidades especiais. Então, vai ser um serviço pioneiro que a Policlínica vai estar oferecendo e eu, particularmente, me sinto muito orgulhoso disso. Obrigado. Obrigado. Por favor, marque o tempo de 3 minutos para mim. O presidente tem prerrogativa pelo regimento, de fazer pronunciamentos sem marcação de tempo. Mas, por solicitação ou por insinuação do queridíssimo meu conhecido e amigo de tanto tempo, professor Paulo Pavão, falarei somente em 3 minutos para honrar essa solicitação e abrirei mão hoje da minha prerrogativa de falar mais tempo. Interromperei a minha fala, a minha exposição nos 3 minutos, como deve. A última sessão houve uma obrigação e uma solicitação por um conselheiro de cumprir radicalmente o regimento. Primeiro, sobre a ordem do dia. Artigo 27 do Regimento do Conselho Universitário. O Conselho Universitário terá comissões às quais serão submetidas para relato todas as matérias a serem deliberadas pelo Conselho Universitário. Logo, só pode ter ordem do dia se tiver processo vindo das comissões.
Essas comissões, a decisão pelo nosso regimento, no seu artigo 1º do nosso regimento geral, tá? Parágrafo 2º, e o artigo 18, parágrafo 3º do regimento geral, dizem que o Conselho Universitário só pode deliberar e as suas deliberações são em forma de resoluções, ou seja, sem resolução e sem proposta de resolução não há deliberação, e sem minuta de resolução não há ordem do dia, e sem processo não há possibilidade. Assuntos de interesse geral já estão previstos nas sessões ordinárias, que são esses assuntos de discussão do qual nós falamos sobre qualquer assunto de natureza geral, como está previsto, mas não em sentido de deliberação. Feito isso, a requisição da resolução para o apostilamento na aposentadoria encaminham para a Comissão de Legislação e Normas para apreciação, como manda o regimento, e que venha ao Conselho para apreciação e que aprecie com maneira de urgência. Segundo, não pode entrar em pauta, o assunto pode, qualquer assunto, entrar em pauta, desde que, por exemplo, que a pauta faço eu, isso é prerrogativa do presidente, mas em cima dos processos apresentados pelas comissões. Se as comissões, eu posso ver que as comissões me apresentaram 50 processos. A presidência pode estabelecer que não há condições do Conselho apreciar 50 processos, então ela escolhe dentro de 50, 10. Mas os processos que têm que entrar em pauta só podem vir todas as matérias a partir da comissão e todas é inquestionável. Terceiro, então, vai para a Comissão de Legislação e Normas. Segundo, as moções também só podem ser apresentadas se tiver a ordem do dia. Pela ordem, o senhor pode falar daqui a pouquinho, então vão para esta instituição. Com relação às minutas e às solicitações de discussão, a única possibilidade de discussão sem deliberação são em sessões extraordinárias, como manda o Conselho Universitário e o regimento do Conselho Universitário, que são convocadas ou por 1/3 dos conselheiros ou pelo presidente do Conselho. As listas me apresentadas, nenhuma delas completa 1/3 dos conselheiros, logo elas não precisavam ser convocadas. Mas como considero que são assuntos de vital importância para o debate político, convocarei uma sessão extraordinária que trate do assunto colégio de aplicação, Hospital Universitário Pedro Ernesto e crise fiscal, mas em sessão extraordinária, como manda o regimento, e que aí pode se discutir à vontade e se debater em assuntos específicos. Apesar, e esta é uma prerrogativa minha, que está estabelecida em função da presidência, que convocará e seguirá os trâmites da sessão extraordinária como deve. Acabou o meu tempo, declaro encerrada a sessão do Conselho Universitário. Pois não. Eu tenho mais um minuto para responder a questão de ordem? Pois não. Não pode. É indeferida essa questão de ordem, porque todas as decisões do Conselho têm que passar pelas comissões. E só pode... É claro que sim, mas só tem um artigo posterior. Eu indefiro, coloco em votação. Aqueles que são a favor da questão de ordem do conselheiro Guilherme Abelha, por favor, levantem o braço. Aqueles contrários. Vamos somar. Não, vamos somar. Pronto. Por favor, aqueles a favor de que o artigo 14... Não, por favor. O artigo 14 prevalece sobre todas as comissões. Aqueles que são a favor da questão de ordem apresentada, que este assunto entre em pauta, por favor, levantem o braço. Votação é democracia, cara palha. Que é isso? É que pode entrar qualquer assunto em ordem do dia, só que não tem ordem do dia. Eu já expliquei. Vamos ao voto. Quando eu explico, a presidência do Conselho pode indeferir. Eu indefiro a tua questão de ordem. Logo, isso está no regimento. Feito isso, ele quer botar em pauta. É o que está pedido. Apreciar a resolução. Não pode. Por favor, faça a sua questão de ordem. A questão de ordem que eu discordo do encaminhamento apresentado pelo reitor, de encerrar a reunião e encaminhar o pedido de urgência
para a Comissão de Legislação e Normas por conta do artigo 14 do regimento, que diz que será concedida urgência para imediata discussão e votação de qualquer assunto, constante ou não, da pauta, desde que sejam preenchidas as seguintes condições, as quais enumero. Condição A: o pedido seja apresentado por escrito, com a correspondente justificativa, pelo reitor ou pelo menos 5 membros do conselho para o qual foi encaminhado. A, cumprido. B, um resumo escrito do projeto e sua justificativa seja entregue no momento a cada um dos conselheiros. Cumprido. C, seja concedida a palavra por 5 minutos, ao menos 2 conselheiros, um para justificar e outro para, se for o caso, contestar a proposta. Letra D, seja a proposta aprovada por 2/3 do presente. Então, tem que haver uma defesa por parte de quem está encaminhando, alguém pode defender contra, se assim o desejar, e aí vai a votação, se a questão de urgência vai ser examinada hoje, mas é o pleno que deve definir isso. Por favor. Artigo 14. Pois bem, o senhor já se considera defendendo a proposta ou não? O senhor apresentou o projeto não, eu estou defendendo a questão de ordem para ir para apreciação. Tá bem. Vamos apreciar primeiro a questão de ordem. No entanto, esse artigo que ele cita é, na realidade, o ordenamento da pauta, não o ordenamento do que está na pauta. O ordenamento da pauta se estabelece sobre determinadas situações, que é urgência, prevalência ou outro, no artigo 14, que ele cita. Bem, nesse pedido de urgência, é preciso que este assunto se configure em pauta. No entanto, este artigo, que é o artigo 27, diz que só pode, e todas as matérias, e todas, é absolutamente incondicional, incondicional, não há condicionalidade sobre todas. Não há exceção sobre todas, só podem ser apreciadas para deliberação se forem aprovadas na comissão. Por isso eu indefiro essa questão de ordem, como manda o regimento. Logo, como há recurso contra a minha decisão, ou seja, sobre a questão de ordem, a melhor maneira é encaminhar em processo de votação como se determina. Em processo de votação, o acolhimento ou não da questão de ordem. Nós estamos radando, quer dizer que isso vai significar que as comissões, todas, não são todas, são quase todas. Por favor. Todas é incondicional, não há saída. Por isso nós estamos sem ordem do dia. Porque o trabalho das comissões está sendo um trabalho cuidadoso. Ponto. É isso. Por que não participar das comissões? Ainda mais tem uma série de implicações legais nesse aspecto. Tem que ser examinado com cuidado, sem assodamento. E por isso esse Conselho criou um regimento em que as comissões apreciam. Em votação a questão de encaminhamento e de ordem do conselheiro Guilherme Abelha. Aqueles que são a favor da questão de ordem apresentada pelo conselheiro Guilherme Abelha, por favor, levantem o braço. Contem, por favor. Os contrários. Mas depois. 16 a 16? 3 a 16. 26 a 23? Então, declaro encerrada a sessão e vai para a Comissão de Legislação e Normas, como manda a determinação do regimento.